O Florestan Fernandes, ele foi um sociólogo brasileiro do século XX. Ele estudou bastante o Brasil do século XX. O pensamento do Florestan, ele é muito amplo, extremamente amplo. Ele era um intelectual que escreveu muitas obras, ele tinha uma linguagem extremamente intelectualizada, assim, não muito acessível para as pessoas comuns, mas eu não vou falar de todo o cabedal de pensamento do Florestan Fernandes, eu vou falar apenas da questão do negro na sociedade de classes, como ele entendia a inserção do negro na sociedade brasileira, que ele falava que era uma sociedade de classes, porque ela é uma sociedade que ela se industrializou a partir da década de 1930, ela se urbanizou a partir desse momento, mas ela manteve algumas estruturas em que deixaram vários setores da sociedade em posição inferior, ou seja, não deixaram em posição inferior, mantiveram essas pessoas em posição inferior. E o Florestan Fernandes, ele foi o que se pode considerar, no âmbito das ciências sociais, como um pensador completo, ou seja, ele tinha trabalhos na área de sociologia, na área de ciência política e na área de antropologia. Vocês estudaram no ano passado, no primeiro ano, que a sociologia, ou seja, as ciências sociais, ela tem algumas áreas do conhecimento que são consideradas áreas irmãs. E aí você tem outras disciplinas, outras ciências que gravitam na órbita da sociologia, formando as ciências sociais, que é a antropologia e a ciência política. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Florestan Fernandes, ele contribuiu com as suas obras para três áreas. Ele tinha obras que dialogavam com a ciência política, ele tinha obras que dialogavam com a antropologia e ele tinha obras de sociologia, que não apenas dialogavam com a sociologia, mas que eram obras de sociologia do conhecimento sociológico mesmo. Quem foi esse cidadão, Florestan Fernandes, que tem a foto dele aqui? É um senhor que tem uma aparência de ser muito simpático. Nessa foto aqui ele já estava no final da vida dele. Ele foi deputado federal também duas vezes por São Paulo. Ele não apenas era o intelectual que escrevia, ele era um intelectual também que ia para a rua. O Florestan Fernandes, ele tinha uma frase que ele dizia que não basta apenas o intelectual escrever livros, ele tem que ir para a prática, ele tem que estar junto dos movimentos sociais. Mas então, Florestan Fernandes, um pouco vou elucidar para vocês, o que ajuda um pouco a entender o fato da importância do Florestan Fernandes para o pensamento sociológico brasileiro. E ele foi, e é considerado pelos críticos, os críticos são pelos colegas sociólogos, um dos mais destacados sociólogos brasileiros do século XX. Ele está no mesmo patamar, alguns dizem que até maior, mas eu considero que ele está no mesmo patamar de Gilberto Freire, que nós estudamos na aula passada, de Sérgio Buarque de Holanda, de Darcy Ribeiro e de outros que escreveram muitos livros e muitas obras sobre o Brasil, que ajudaram a explicar o Brasil na sua dimensão no tempo e no espaço, ou seja, o Brasil colônia, o Brasil república, o Brasil império, ou seja, nos ajudaram a compreender os nossos problemas, os grandes problemas nacionais. Eu costumo dizer que eu tenho muita saudade do tempo em que o Brasil tinha diferentes pensadores fazendo leituras sobre o Brasil. Se tinha leituras muito vastas e muito precisas sobre os problemas do Brasil, o que nós carecemos um pouco hoje. E o Florestan, conforme eu falei no começo, ele foi um sociólogo do século XX, porque ele era produto, obviamente, de seu tempo. Ele nasceu no século XX e morreu no século XX, 5 anos depois de acabar o século XX. E ele nasceu em São Paulo e morreu em São Paulo. E tem uma história interessante que ele era filho de uma mãe solteira, de uma senhora de origem portuguesa, que ela trabalhava como empregada doméstica na residência de uma família da elite paulistana. E o Florestan morava na casa, junto com a sua mãe, dessa senhora rica.
e essa senhora não gostava que ele tivesse o nome de Florestan, porque dizia que o nome Florestan era o nome para alguém que tinha uma certa posição social mais favorável. E aí ela o obrigou a ser chamado de Vicente, ela chamava ele de Vicente, ele foi chamado de Vicente durante muito tempo, isso está na autobiografia dele. E com muita dificuldade ele conseguiu entrar na USP e estudar. E era um momento que, quando instituiu-se a USP, a Universidade de São Paulo, os professores davam aula em inglês e francês. E imagina a dificuldade que ele teve, filho de uma empregada, ele trabalhou de muito cedo para conseguir acompanhar as aulas. O curso de Ciências Sociais, não hoje, mas naquele momento histórico, ele era um curso bastante elitizado ali na USP. E como ele viveu um momento da história do Brasil de grande efervescência do sistema capitalista, sobretudo em São Paulo, porque São Paulo foi o berço do processo de industrialização do Brasil, ou seja, a indústria nacional, ela basicamente se formou em São Paulo. Até hoje, São Paulo é considerado o coração econômico do Brasil. Essa centralidade de São Paulo, ela começa ali no século XIX, com o café, e depois ela se mantém com o processo de industrialização. E aqui estão algumas obras, dentre as 50 obras e ensaios que o Florestan Fernandes escreveu. Aqui a foto eu coloquei a capa de um livro dele, que é a inserção, a integração do negro na sociedade de classes, que é esse livro escrito em 1965. Eu coloquei essa foto para elucidar, porque nós vamos falar basicamente da questão do negro. Mas ele escreveu também obras como a Organização Social dos Tupinambá. Os Tupinambá era um grupo étnico indígena que vivia aqui na chegada dos portugueses, ali próximo ao litoral. E ele escreveu sobre esse povo com base em fontes históricas. Ele fez um trabalho de etnologia na época, considerado de muita envergadura, de muito fôlego. Mas ele também refletiu sobre as mudanças econômicas, as mudanças estruturais. Isso ele fez em Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina, de 1973, o livro A Revolução Burguesa no Brasil, Ensaios de Interpretação Sociológica. Esse livro ele é muito bom, de 1975, é leitura obrigatória para quem for fazer o curso de Ciências Sociais. Quem faz o curso de Ciências Sociais obrigatoriamente lê esse livro. E Da Guerrilha ao Socialismo, que ele analisa a Revolução Cubana. Para mim, um dos livros de menos envergadura teórica dele, um dos livros que eu vejo como um dos que ele caprichou menos na hora de escrever. Mas isso não é importante. O que é importante para a nossa análise de hoje é nós entendermos a questão do negro na sociedade de classe. Vocês observaram, gente, que o escopo teórico, ou seja, a contribuição teórica do Florestan, ela é muito vasta e ela é muito diversa, ou seja, não tem como nós estudarmos em uma aula de 50 minutos todos os parâmetros do pensamento do Florestan, todas as nuances, todos os pontos de vista e todos os objetos de estudo dele. Então, nós vamos focar na questão do negro da sociedade de classe. Como é que o Florestan chegou a essa interpretação sociológica do negro na sociedade de classe? Primeiramente, ele partiu do seguinte princípio, que é uma observação empírica, obviamente, de que o Brasil ele é marcado por inúmeras desigualdades. Na questão desigualdade, o Brasil ele se encaixa como um dos países mais desiguais do mundo. Mas quando se fala em desigualdade, especificamente no Brasil, nós não apenas falamos da questão de desigualdade econômica. A desigualdade ela é muito geral no Brasil. E uma dessas desigualdades que Florestan refletiu e que tantos outros refletiram a partir das obras dele era a desigualdade racial. A questão da escravidão, na visão de Florestan, ela não havia sido resolvida após a abolição da escravatura. Já se tem uma literatura muito ampla sobre isso, dizendo que
a abolição da escravatura ela não resolveu o dito problema do negro na sociedade. Por quê? Porque a forma subalterna do negro ela se manteve, ou seja, o negro ele foi introduzido na sociedade de classes de maneira subalterna. E a forma como você enxerga a introdução do negro na sociedade de classe, segundo Florestan Fernandes, toda essa configuração racial que o Brasil tem, ou étnico-racial que o Brasil tem, de posições que as pessoas ocupam de acordo com características étnico-raciais, ele dizia que era essencial para se compreender o Brasil daquele momento histórico, o Brasil do século XX. E eu diria, sendo mais amplo, que até o Brasil do século XXI. Por isso que eu grifei essa parte aqui, que está aqui no slide, que ele vai dizer o seguinte: o negro ele saiu de povo escravizado para trabalhador marginalizado. Como eu falei agora há pouco, que a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, ela acabou com a condição de escravo do negro, mas não de marginalizado. E ele saiu de escravo marginalizado, diz que obviamente todo escravo é marginalizado, para trabalhador marginalizado. E isso foi visto ao longo da história do Brasil, essa marca da escravidão e da questão da escravidão não resolvida e das desigualdades raciais, porque a modernização, processo de modernização e de industrialização pelo qual o Brasil passou durante a maior parte do século XX, ela não foi capaz de inserir o negro em pé de igualdade com o branco na sociedade brasileira. Essa é uma constatação feita pelo Florestan Fernandes a partir dos seus estudos sociológicos. E ele cita vários exemplos, eu vou apenas citar um deles para não alongar na nossa aula, de que ocorria o quê? A rápida ascensão social dos imigrantes europeus tiveram no Brasil, enquanto o negro ele possuía mais dificuldade de se inserir e ascender socialmente. Eu vou contar uma história para vocês. Quando o sistema escravocrata ele começou a apresentar claros sinais de inviabilidade, de fraqueza, o que fizeram aqueles senhores das terras, que eram senhores de escravos? Passaram a investir na imigração europeia branca, basicamente a imigração europeia branca, italiana, alemã, portuguesa, espanhola, que vieram para o Brasil e inclusive bancados pelo Estado. E aqui eles chegaram, se estabeleceram para trabalhar nas fazendas de café, só que o Florestan observou uma coisa interessante, o Florestan e outros pensadores brasileiros da linha dele. O imigrante ele chega aqui e ele tem a barreira da língua, tem uma certa barreira de se inserir na classe, na sociedade brasileira, mas pelo fato dele ser branco, ele consegue se inserir de maneira mais rápida e mais fácil do que o negro, porque o componente discriminação da pele não existe para o imigrante, até porque, segundo os estudos sociológicos brasileiros, o próprio processo de imigração europeia, que ele foi feito ali no final do Império, no começo da República, intensificado no final do século XIX, começo do século XX, ele tinha como um propósito de embranquecer o Brasil. Era um projeto de nação em que você queria branquear uma sociedade que era majoritariamente negra. Como que era o Brasil durante o período do Império? Você tinha um contingente enorme de negros libertos e uma pequena população de brancos privilegiados. Então, eles incentivaram a imigração, a mestiçagem, para que eles pudessem embranquecer o Brasil. Algumas figuras, como Rui Barbosa, por exemplo, ele dizia que seria possível até mesmo esquecer ou apagar a escravidão da história do Brasil. Ou seja, apagar a escravidão seria apagar o negro do Brasil. Praticamente impossível, essa era uma ideia impossível de ser feita, mas isso durante muitas décadas foi um projeto de Estado, foi um projeto nacional de branqueamento do Brasil. E aí o Florestan,
para questionar isso daí, ele fez o seu estudo sobre a introdução do negro na sociedade de classes e falou, realmente o imigrante ele tem uma facilidade porque ele não conta com a discriminação da pele, a discriminação étnico-racial. E, em contrapartida, muitas teorias do senso comum diziam que o negro ele não conseguia se inserir e desenvolver economicamente porque ele era preguiçoso. Muita gente acredita nisso até hoje, mas os estudos sociológicos eles vêm para desmentir isso e para dizer que a dificuldade da inserção do negro na sociedade de classes impede igualdade com o branco é que o negro no Brasil ele saiu da posição de escravizado para a posição de trabalhador marginalizado.